Bom, vamos lá. Voltando então ao finalzinho aqui da nossa revisão, falando ainda da questão da gestão financeira do terceiro setor. Um outro aspecto mencionado alguns slides acima foi a ideia, foi a proposição de falarmos sobre a importância da transparência, né? Como uma forma de demonstração da idoneidade, né, da seriedade, da responsabilidade da, da organização do terceiro setor, e é uma forma de contraprestação de serviço, né, a todos aqueles que oferecem recursos para a gestão dessa administração, né? Então acaba sendo um aspecto que a gente vai acabar sempre mencionando como um desafio com relação à gestão financeira. E por fim, é importante a gente lembrar que o terceiro setor incorpora operações incomuns, né, a outras áreas. Como assim? É, Desembolso de parceiros, condicionados à entrega de relatórios técnicos e financeiros, ou seja, empresas que muitas vezes doam para o terceiro setor, ou seja, quando empresas do segundo setor doam para o terceiro setor, elas esperam esses relatórios técnicos e financeiros como uma forma também delas demonstrarem o seu investimento para que elas tenham alguns benefícios, né, como descontos nos seus impostos e tudo mais, né? Inclusive esse é uma das políticas de Estado que estimulam o segundo setor a investir no terceiro, que são as possibilidades de redução, a dedução, né, desses valores investidos no imposto de renda. Então acaba sendo uma troca que precisa ser demonstrada e comprovada e faz parte do desafio, né, das finanças do terceiro setor. Então a gente vai sempre falar disso como uma forma de prestação de contas, ou seja, de como a gestão financeira precisa fazer isso por meio de relatórios, certidões regulares, enfim, todas as documentações e todos os tipos de comprovantes oficiais, né, que consolidem esse tipo de atividade no terceiro setor. É importante a gente falar, apesar de óbvio, né, mas a questão da sonegação fiscal é um problema real para o segundo setor. Vamos dar um exemplo bem claro e nada assim preocupante ou nada muito vergonhoso de falar abertamente, mas por exemplo temos o interior do estado de Pernambuco, o polo vestuário, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, há décadas, né, tem uma forte atuação do governo do estado lá, que levou o SEBRAE, levou as faculdades, tudo isso para incentivar aquele polo a se formalizar, porque ali é uma área de grande produtividade, grande circulação de capital, mas de pouco tributo, né? De pouco tributo, porque não é da cultura deles. Eles sempre foram trabalhadores informais e é um mercado lá que foi crescendo, se tornou um campo, uma área com um volume, uma circulação considerável de dinheiro, né? E o Estado começou a ficar mais de olho, atento a essas questões, né? Porque não viu um retorno, e sem esse retorno, como também
retornar à sociedade com investimentos de estrutura e tudo mais para uma cidade onde o dinheiro estava circulando e com isso crescendo, né? Para cidades, né, da região. Então, se isso acontece no segundo setor, esses vícios podem ser levados também para o terceiro, né? É importante a gente deixar muito claro para que seja evitado, combatido, né? O terceiro setor tem suas características muito bem definidas e essas características muito bem definidas elas precisam ser o centro, né, da direção das práticas do que é gerir esse tipo de organização. Enfim, concluindo essa parte ainda financeira, vamos lembrar vocês que os recursos financeiros são originários de muitas vezes o grosso, né, vem de recursos governamentais, município e tal. Outra parte pode vir da doação de pessoas físicas ou jurídicas. Mas hoje um grande desafio para as organizações é inclusive a produção de receitas próprias, né, com criação de atividades ou produtos personalizados. Inclusive essa integração que tem feito a gestão financeira com o que a gente vai chamar de marketing social, e vamos falar ali na frente, né? Criar formas de gerar seus próprios recursos. É um desafio, uma tendência para o terceiro setor, né? É preciso a gente lembrar também que por questões éticos, de valores e tudo mais, algumas instituições não aceitam doações empresariais, trabalham só com doação de pessoas físicas e Estado. Isso, se estiver no estatuto, tem que assim o ser feito, né? Outro aspecto importante é a gente lembrar que a manutenção dessa regularidade societária, trabalhista, previdenciária, tributária, né? Ou seja, toda essa documentação, ela é importante na medida em que tais pendências podem interferir, né, nessa questão de repasse, de apoio, suporte, ou seja, tem a ver com a conexão e a relação com o provenimento de verba vindo dos órgãos públicos, principalmente, e às vezes das empresas, que também precisam de demonstrativos todos muito claros e objetivos. Bom, então fica claro, ou pelo menos a gente tenta deixar claro aqui, a importância de todos esses trâmites, de toda essa documentação necessária, né, para a demonstração aí das atividades dessa organização de terceiro setor gerida aí, para poder receber os repasses, os recursos provenientes do segundo setor, provenientes do primeiro setor e por aí vai, né? Enfim. E aí o último departamento, e esse eu gostaria de falar muito brevemente para que a gente se dedique à revisão dele na próxima aula, é o de marketing social, né? Importante a gente lembrar, marketing é um departamento de marketing nas empresas, é um departamento responsável por criar a imagem institucional e dos produtos oferecidos por essa empresa para a sociedade, para o mercado, né? Mas também auxiliar o departamento comercial, facilitando, estimulando as vendas. Mas marketing também é uma área de conhecimento que tende a orientar, né, os diferentes departamentos de uma organização, visando sempre a ideia de que as práticas bem feitas em cada área, logística, a parte de produção, a parte de desenvolvimento, a parte administrativa, não visa só um investimento, um gasto, uma despesa da empresa, mas sim um conjunto de práticas que visam
construir uma imagem de valor superior para o mercado, para os diferentes públicos que se relacionam com essa empresa. Isso traz um valor maior, né, tornando a empresa lembrada, respeitada, e isso acaba sendo um diferencial competitivo na hora da aquisição dos produtos. A mesma lógica ela tem se valido para as organizações de terceiro setor, mercados que essa gestão de terceiro setor ela já é mais consolidada e profissional, né? Assim dizendo, a ideia do marketing já é uma lógica estabelecida como uma filosofia administrativa, né, há um bom tempo, e isso cresce ainda mais dentro das organizações brasileiras também, né? A gente vai então na próxima aula falar um pouco mais da ideia de marketing social, mas ela tem a ver com buscar essa relação de troca, né? Marketing social é um marketing feito pelas organizações de terceiro setor ou pelas organizações pelo Estado, né? E a ideia é estimular a troca no sentido da organização oferecer um serviço público e esse serviço público ser visto como algo que vale a pena, uma causa que vale a pena uma pessoa apoiar de forma voluntária ou apoiar de forma em termos de doação, ou uma empresa endossando assim a imagem da sua marca, né? Geralmente são instituições que precisam trabalhar a longo prazo com uma construção passo a passo dessa imagem positiva a partir do marketing social. E assim como o marketing tradicional, ela também tem uma orientação para o consumidor, ela tem uma orientação para construir essa imagem positiva de que realiza atividades positivas para o mercado, né? Então, vale a pena a gente se dedicar um pouco mais no nosso próximo encontro para a gente falar, rever, né? Já que a gente já falou sobre isso, para a gente rever as diferenças de marketing e marketing social, bem como a conexão com o marketing societal, né? Que é o marketing que as instituições do segundo setor fazem para valorizar a sua marca. Ok? Então a gente fica por aqui. Esses vídeos todos estão aí para vocês reverem esses assuntos. Espero que vocês aproveitem. Alguns aspectos que não ficaram claros, por favor, formulem perguntas. Alguns aspectos que vocês anotaram nas aulas anteriores e que não foi tratado aqui e vocês acham importante, anotem também. Ou caso alguma dúvida ou alguma coisa do interesse de vocês surja, não tem muito a ver com a aula, mas que tenha surgido a partir dessa revisão, anotem também e disponibilizem até a segunda-feira, porque aí a gente coloca aquelas perguntas que são mais de caráter de interesse da turma, a gente coloca nas nossas videoaulas aqui como um debate inicial, lembrando que a ideia é, depois dessa revisão toda, ou seja, mais uma aula, e a gente começa a ingressar nos assuntos novos, e aí vamos tentar trabalhar de forma mais colaborativa. Vamos usar um aplicativo chamado Google Meet, vocês podem dar uma olhada aí, que é para uma reunião de encontros e a gente interagir mais no nosso horário normal da aula às quartas à noite, ok? No mais é isso, logo eu também estou colocando algumas atividades para a gente revisar, e lembrem-se, tem um material que já foi disponibilizado para vocês de texto que serve para uma leitura, uma fixação, uma revisão mais profunda feita por vocês, né? Isso pode ajudar bastante vocês a construírem conhecimento dentro dessa disciplina que é bastante interessante, né? Para o nosso curso. Um abraço a todos, fiquem com Deus, protejam a si mesmos e aos seus, né? Que tudo se resolva logo. Um abraço.